Será que muitos de nós sabemos realmente o perigo que é lutar contra um filho, amigo, servo, amado do Senhor, protegido do Senhor? Será? Será que nós temos noção como sobe suave a oração daqueles que têm uma vida no centro da vontade de Deus? Daqueles que são realmente amigos de Deus, aqueles que são realmente filhos? Tem muitas pessoas que sabem disso. Eu conheço pessoas que sabem exatamente disso. E muitas dessas pessoas, às vezes elas nem oram muito, mas quando elas querem receber alguma coisa, um milagre, um livramento, algo muito especial, ou enfim, eles recorrem a essas pessoas. Eles sempre lembram que fulano, ciclano ali é de oração, não, mas serva de Deus, ali ó, a oração daquele ali, toda vez que ora por mim, toda vez que faz alguma coisa, as coisas dão certo pra mim. Sempre tem, né? Eles sempre sabem. E estava meditando agora, aqui, quando Deus falou para Abraão que destruiria Sodoma. E aqui em Gênesis, capítulo 18. E em capítulo 18 tem quando os anjos foram enviados para falar para Sara, né, a respeito dos filhos, do filho. E um pouquinho quando os anjos estavam saindo de lá, quando os varões saíam dali e olharam para a banda de Sodoma, olha, em Gênesis 18, a partir do versículo 14, aqui foi realmente a história que haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Aqui foi quando Deus mandou os anjos ir lá e falar. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu, e ele disse: Não digas isso, porque te riste. Porque te riste? E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Olha a amizade de Deus com Abraão. Olha, já pensou? Que coisa maravilhosa, né? Como atingir a estatura de varão que tem o respeito, que tem a consideração de Deus. Olha que coisa mais incrível. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, que os tempos que nós estamos vivendo hoje são piores do que Sodoma e Gomorra. É impressionante. É uma coisa assim que é nosso dia a dia. A gente, todos os dias, e se você entra na internet, é em tudo que você vai fazer, tudo que você vai. Tudo que você vai fazer pela internet ou no meio da rua, seja lá o que for, você sempre tem ali sinais, sinais, sinais. Estamos vivendo tempo, sim. Sim, está pior que Sodoma e Gomorra. Não é à toa a ira do Senhor. Não é. Descerei agora e verei se tem efeito, se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não sabê-lo-ei. Olha só, Deus falando. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma.
Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? E se porventura houver 50 justos na cidade, que coisa mais incrível, Deus conversando, né? Abraão conversando com o Senhor. Que maravilhoso, que lindo. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates os justos o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos, então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem 50 justos, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: Se porventura acharem ali 40, e disse: Não o farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse: Não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: Não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Você vê a amizade de Deus com Abraão, o amor, a consideração, o filho que Abraão era, o amigo. Abraão era amigo de Deus. E quantas vezes pessoas intercedem, oram por nós, e Deus nos livra de tantas coisas. Deus nos livra de sofrimentos, Deus nos livra de quedas, livra de tudo que é tipo de coisas ruins. E muitas das vezes pessoas preferem somente recorrer a estas pessoas. Mas o que Deus quer também de nós é que nós realmente venhamos a nos consertar. Deus quer que nós venhamos a enxergar o reino dos céus. Ele quer que nós enxerguemos realmente o quão grandioso, soberano, poderoso, maravilhoso Ele é. E que se nós andarmos nas leis do Senhor, se nós buscarmos cumprir a lei do Senhor, buscarmos cumprir os mandamentos do Senhor, se nós realmente tivermos o nosso coração apaixonado por Cristo, apaixonado pelo Deus Todo-Poderoso e sedento da presença, do prazer, do gozo do Espírito Santo, com certeza nós poderemos também nos ajoelhar, orar, clamar ao Senhor, conversar com o Senhor, de forma que Ele nos receba como filhos, que Ele nos receba como amigo. E estamos, sim, em tempos em que é necessário
nos limpar, nos purificar, nos santificar. Pedir ao Senhor todos os dias, Senhor. Senhor, me purifica, me santifica, me limpa, me lava com teu sangue. Senhor, entra em mim, toma-me, Senhor. Toma minha mente, toma os meus pensamentos, toma o meu coração, toma meu raciocínio, Senhor, toma o meu olhar. Eu tô repetindo sempre isso porque precisamos disso. E eu, a partir do momento que falei, Senhor, toma as rédeas da minha vida, toma o controle da minha vida, Senhor, toma a direção da minha vida, Senhor. Senhor, toma os meus pensamentos, eu entrego meus pensamentos a Ti, o meu olhar, meu ouvir, tudo a Ti. Deus, ele tem tido misericórdia de mim. E eu realmente tenho sentido a paz do Senhor. Mesmo com tantas preocupações, tantas coisas do dia a dia que a gente se preocupa, que a gente... Deus, ele vem e fala, calma, minha filha, calma, calma. Tudo no seu tempo, calma. Primeiro você vai cuidar disso aqui. Calma, primeiro você vai colocar a sua cabeça em ordem. Você vai colocar a sua mente em ordem, os seus pensamentos, o seu olhar, o seu andar, o seu agir. Eu vou te moldar. Primeiro, calma, calma. Tudo tem o seu tempo determinado. Me busca. Agora é tempo de buscar. É como se realmente Deus estivesse falando tudo isso. Tá entendendo? Agora é tempo de me buscar. É tempo de se esforçar para conseguir ajoelhar e orar. É tempo de nos esforçarmos para conseguir pedir que Deus nos limpe, nos lave, nos santifique. É preciso buscar muito a palavra do Senhor, os verdadeiros adoradores, buscar as palavras que realmente vindas do Senhor, vindas do Espírito Santo do Senhor. É momento de realmente amarmos o nosso eterno, de buscarmos realmente nos fortalecer nele, nos desprendermos de tudo deste mundo, abandonarmos tudo deste mundo, tudo que esse mundo dá prazer, porque tudo que esse mundo dá prazer é pecado, a vaidade é pecado, a fornicação é pecado, o adultério é pecado, a prostituição é pecado, os vícios, é tudo pecado. Então, esse mundo não tem nada de bom para oferecer. Esse mundo não tem santidade para nos oferecer. A santidade pela qual se nós não tivermos, nós nunca veremos a Deus. A santidade que se nós não tivermos, nós realmente não vamos conseguir alcançar a vida eterna com Cristo. O mundo não tem santificação para nos dar. O mundo não tem. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos preparar-nos para receber o melhor, que é a santidade. Tá entendendo? A gente tem que tirar de dentro de nós tudo aquilo que é pecado. A gente tem que tirar da nossa vida, a gente tem que tirar da nossa casa, da nossa família, a gente tem que tirar do nosso corpo, a gente tem que tirar tudo que não é de Deus. Tudo que está em nós, literalmente, precisa ser tirado. Tudo que não é de Deus, tudo que é do mundo, é pecado. E não existe comunhão entre a luz e as trevas. Não existe, não existe, não existe. Não tem como. Nós precisamos nos limpar. Óbvio que sempre vai ter um processo, Às vezes você vai ser limpo, santificada por fases. São situações, de repente você se colocou em várias prisões e aos pouquinhos, conforme a sua força, conforme a renovação do Senhor, a misericórdia do Senhor, conforme o trabalhar do Senhor, a sua busca, óbvio, pelo trabalhar do Senhor, a sua busca pela direção de Deus, ele vai te libertando, ele vai te limpando, ele te tira de uma cadeia daqui, de uma dali, tira disso, tira daquilo. Daqui a pouco, se você é uma pessoa que você é tomada por vários pecados, vai chegar uma hora que todos eles vão sair.
Se você realmente quiser se santificar, se você realmente entender que é possível sim um relacionamento com Deus, que é possível sim você buscar cumprir tudo aquilo que Deus tem e quer de você para Ele. E às vezes você acha que você não pode orar, que você não pode buscar, que só se tal pessoa orar, só se em tal lugar você for. Não. Aí onde você tá, você pode começar. Você pode começar. Se é uma pessoa que sai muito de balada, você pode começar agora a parar de sair. É uma pessoa que bebe muito, você pode tomar a decisão agora de parar de beber. Você pode buscar estratégias, de repente fala, eu não consigo tomar essa decisão e cumprir logo. Eu daqui um tempo, eu começo certo, daqui a pouco já tô caindo, já tô errado de novo. Você pode começar a ter estratégias para tirar tudo isso do seu meio, para tirar tudo isso da sua vida, do seu corpo, para tirar da sua vida, entendeu? Literalmente. Busque estratégias. Eu decidi muitas coisas tomei muitas decisões na minha vida que eu tive que usar de estratégias junto. E Deus, ele nos dá a inteligência, a sabedoria. Ele dá também estratégias para que nós venhamos a sair de tudo. É possível, sim. Você se ajoelhar e conversar com Deus e falar com Deus, você ter um relacionamento com Deus sem recorrer a tantas pessoas. Mas é necessário que você recorra se você acha que você precisa. Mas não se acomodar com isso. Tá entendendo? Ah, não vou orar mais, não vou fazer mais, não vou buscar mais, porque tem tal pessoa orando para mim, tem tal igreja, eu vou lá, coloco meu nome no livro de oração e não sei o que, não sei o que. Óbvio, é maravilhoso, quanto mais pessoas orando por nós, melhor. Quanto mais pessoas, mas você precisa entender que você pode ter um relacionamento com Deus, que a sua oração pode sim ser ouvida por Deus, pode chegar ao Senhor, pode chegar aos céus, se você entender que você pode, consegue se limpar e estar conforme a vontade do Senhor, para que Ele receba a sua oração. E aí eu tava lendo e Deus, ele ouve os seus. Deus, ele realmente ouve. De uma certa forma, essas pessoas que ficam o tempo inteiro recorrendo às pessoas que realmente são servos, filhos, amados, amigos do Senhor, eles são extremamente inteligentes, né? Eles são extremamente espertos, né? E, enfim. É que eu me lembrei de uma situação aqui, muitas coisas eu não quero mais ficar falando. E eu estava falando a respeito de se limpar, purificar e ter um relacionamento com Deus. Nós estamos vivendo tempos onde cada dia mais está mais perigoso, mais nós esfriarmos mais, gelarmos mais, não termos forças nenhuma mais para conseguir sair de tudo. Um tempo atrás eu tive um sonho, e esse sonho não sai da minha mente, não sai da minha cabeça. Foi terrível. Foi terrível. Para você que é jovem, para você que gosta muito de sair de balada, você gosta muito de barzinho. Ah, eu vou num barzinho beber com meus amigos, vou comer uma coisa, vou tomar uns negócios, vou jogar uma sinuca, vou não sei o quê. Vou dançar um pouco, vou me divertir. Jovem, adulto, enfim. Eu já fui assim também. Eu já fui da balada. Eu gostava muito de sair. Às vezes que fiquei desviada dos caminhos do Senhor, o inimigo sempre conseguia me levar. Ele sempre conseguia. E eu tinha uma coisa que me chamava. Eu gostava de estar onde tinha muita gente, eu gostava de ter muitas amizades, eu gostava de conversar muito, eu gostava muito de barzinhos, eu gostava de sentar numa mesa num barzinho, e não tô falando boteco, barzinho também, cheguei a fazer isso. Mas eu gostava, a gente começa assim, né? Ah, porque é legal, porque é top, não sei o quê. Daqui a pouco você já tá em tudo que é boteco por aí.
Eu gostava disso. Eu gostava de beber. E ali eu tinha muitas amizades. Todos os dias eu tinha coisa pra fazer. Todos os dias, aonde eu quisesse sair, com quem, eu poderia sair todos os dias com pessoas diferentes, em lugares diferentes, pra curtir. Porque quando você é entregue ao mundo, aos prazeres deste mundo, é assim. Nunca falta. Nunca vai faltar ninguém para te chamar, para sair, nunca vai faltar alguém para te levar, para te fazer uma companhia, alguém para colocar uma gasolina no seu carro, ou muitas das vezes nunca nem você vai deixar faltar. Você vai estar sempre abastecido, nunca vai te faltar porque você está sempre ali cumprindo os prazeres do mundo, cumprindo o pecado. Entendeu? Às vezes não é nem Deus, porque por isso que muitas vezes portas se fecham, porque Deus fecha. É Deus que fecha. Porque se você é do Senhor, se Deus tem propósito na tua vida, não vai ter outro meio. Vai ter que ser fechada. Entendeu? Muitas das vezes tem os prazerosos amigos do mundo, colegas, que eles vão te abandonar quando as portas forem fechadas. Mas não era isso que onde eu ia chegar. Eu me afastei de muitos. Eu cheguei a falar, ó, eu não vou mais andar com você porque eu quero voltar para o Senhor, eu quero isso, que não... Enfim, é outros 500 que eu tô querendo chegar, é o sonho que eu tive. Foi terrível. Era como se fosse, como se eu estivesse vendo algo que estivesse acontecendo dentro de um local. Eu não estava lá, que eu me lembro, não. Eu estava vendo. O que eu me lembro realmente é que eu não estava lá. Eu estava vendo. E era um barzinho muito bonitinho, muito topzinho, meio escuro, tal, daquele jeito de barzinho legalzinho. E um povo bonito, né? Um povo meio mais legalzinho também. Top, brincalhão, sorridente, alegre, boa conversa, humilde ao mesmo tempo, enfim. E de repente aconteceu que uma moça veio a falecer lá dentro. Eu não me lembro exatamente, já tem dias e dias esse sonho. Isso não saiu de dentro de mim e até agora há pouco começou de novo. E essa moça faleceu lá dentro. E esses amigos, eles não socorreram ela para o hospital. Eles ficaram numa coisa, eu não me lembro perfeitamente. Eu deveria ter escrito o sonho, mas eu não fiz. Porque foi muito perturbador, foi muito sinistro, foi muito ruim, sabe? Tipo, algo muito, muito ruim mesmo. Algo de, sabe? E eu sei que de repente essa moça, o corpo dela tava em cima de como se fosse uma mesa lá dentro, como se fosse a cozinha do bar. E eles falavam, ai, tá gelada, ai, não sei o que, ela tá morta, não sei o que, não sei o que. E se eu não me engano, eles estavam buscando alguma alternativa de tirar de lá, de socorrer, não sei. É como se as pessoas não soubessem o que fazer naquela situação toda. Elas não sabiam, elas estavam. E misturou que com tudo, a substância, de repente o álcool que tinham bebido, ou coisa assim, pra. É nojento, é muito ruim isso. Eu nem sei se esse vídeo vai ficar aqui, se vai ser permitido, mas o sonho foi terrível. Essas partes. É, eles começaram a comer o corpo, comer a carne. Mordia o pedaço e não sei o que, e daqui a pouco, como se um ou outro começou também, eles começaram a tirar mordidas da pessoa ali em cima da mesa, o corpo. Como se fosse para esconder, tipo, fazer aquilo para esconder, para não acharem que eles fizeram aquilo, que provocaram aquela situação. E quando eles começaram a fazer isso, eu lembro, eu quero até que Deus tire isso da minha mente,
Eu tô dividindo aqui porque se você é uma pessoa que você gosta muito de sair de balada, ou se você tem filhos, ou conhece, sei lá, alguém que sai muito e, enfim, e você ora muito por essa pessoa, você dá um alerta. Se você ora, ore mais. Ore mais. Porque o amor está se esfriando, a iniquidade está aumentando e as pessoas realmente vai chegar um momento que elas não terão mais senso de absolutamente nada. Elas não terão, não, noção das coisas. Realmente muita coisa pode acontecer. E é como se elas, quando começaram a fazer aquilo, é como se elas estivessem gostando. E começava a fazer mesmo. E entra meio que um. Depois eu senti como se fosse um canibalismo. É nojento. Mas o sonho foi só até essa parte. Eu tô parando de comer carne já. Praticamente parei. Hoje eu fui fazer um. Eu tinha parado, tava só na carne de soja, no ovo, enfim, nos legumes e tinha uma coxa de coxa na geladeira hoje e eu realmente não sinto mais vontade de comer carne, nem kosher, nem nada. Não tenho mais vontade de comer carne de frango, de vermelha, não tenho carne animal, não tenho carne, não tenho. Só de soja, coisas assim. Eu como, me sinto leve, me sinto. E, e quando eu fiz, eu escaldei umas várias vezes. Pra, quando eu vi que já tinha saído todo o sangue ali, tipo, que tinha que. Aí foi que. Mas mesmo assim, não. Eu não. Enfim. Então pra mim é difícil, porque eu já tô sem comer. É. Sangue de Jesus tem poder. Eu creio que quando vem coisas assim, não é pra gente guardar só pra nós. E eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei as prisões que eu vivia, eu sei o, o prazer que eu senti muitas vezes nas coisas do mundo, onde muitas das vezes muitas pessoas se colocam nessas situações. Não é porque ela deseja fazer algo, ela não deseja beber, ela não deseja ir para um motel depois da balada com alguém, ela não deseja fornicar, ela não deseja fazer essas coisas. Mas a adrenalina, o prazer que o mundo dá, o pecado, o inimigo que envolve, o inimigo de nossas almas que usa de tudo que é estratégia, porque aonde tá. Ele nem precisa de estratégia, né, na verdade. Esses lugares ele nem precisa de estratégia. Porque as pessoas, elas realmente elas já vão para aquilo mesmo. Tá entendendo? Então, assim, vai chegar um momento que muitas coisas terríveis acontecerão. Então, toma cuidado se você é uma pessoa muito dado à balada, você gosta muito de ter muitas amizades, de conversa, de tomar uma cerveja, de tomar um uísque, de ir num barzinho, você que é uma moça também que gosta muito dessas coisas. Toma cuidado com o que pode acontecer, toma cuidado que o pior é você perder a sua vida, não ter chance de recorrer a Deus, você perder a sua alma. Deus ele não se alegra com isso. Uma alma quando ela vai para o inferno, uma pessoa quando vai para a morte, e se ela não tem a salvação, e o momento que os demônios vão buscar a alma dela, Deus ele chora, ele vira as costas. Porque muitas das vezes Deus ele tem te alertado, sabe?
ele tem te chamado, ele tem usado de parentes, de amigos cristãos, para falar de Jesus, para te alertar, sua mãe, seu pai, enfim. Não saia, não vá pra balada, não faça isso, não namore tal pessoa, não fique com tal pessoa, para com esse negócio de ficar com um com o outro, para, não sei o que, para de ficar só buscando diversão, para de ficar buscando prazer no mundo, ouça as pessoas que falam para você parar com tudo isso. Ouça antes que seja tarde demais. Ouça, porque Deus ele não quer que a sua alma se perca. O Senhor Jesus não quer que sua alma se perca. E você tem acesso ao Senhor Jesus. Você pode recorrer ao Senhor Jesus já. Você tá entendendo? Você pode falar, Senhor Jesus, eu não quero mais sair pra balada, eu não quero mais fazer coisa errada, eu não quero ficar fazendo nada disso que eu tô fazendo, nada do que eu sinto vontade, esses prazeres do mundo, não quero pecado na minha vida. Perdoa-me, Senhor, tudo que fiz até agora, mas peça perdão mesmo, arrependido, com nojo de toda essa lamadeira, esse lamaçal, com nojo de todo esse pecado. Você tem que sentir nojo do pecado. Você tem que sentir nojo, entende? Você precisa sentir nojo. Quando isso acontecer, você peça perdão ao Senhor Jesus Cristo, entregue a sua vida, a sua alma a Ele e fala, Senhor, eu quero um relacionamento contigo. Eu quero saber o que eu preciso fazer para estar realmente santificada, limpa, livre de tudo isso. É possível. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. De início, de repente você não sinta esse arrependimento, esse nojo. Às vezes pode acontecer, sim, de uma hora para outra. Mas às vezes não. E se isso não acontece, você precisa causar situações para sentir nojo. Você tem que sentir repúdio de tudo isso. Você tem que, em oração, sempre pedir para Deus, Senhor, tira o sentimento que eu tenho por aquela pessoa que me faz pecar. Senhor, tira a vontade, o desejo que eu tenho sexual, sei lá, por essa pessoa. Senhor, limpa da minha mente, tira de mim, tira a vontade que eu tenho de gastar à toa, jogar dinheiro no lixo, tira de dentro de mim. A vontade que eu tenho de falar isso, de falar aquilo, enfim, você vai, sabe, você fala, Deus, mostra pra mim tudo que eu faço que não é da tua vontade, porque muitas das vezes a gente sabe dos nossos defeitos. A gente sabe. E geralmente as pessoas que costumam agir, ter uma vida assim, de fazer o que sente vontade, sai a hora que sente vontade. Eu era uma pessoa que era extremamente inconsequente. Eu nunca pensava nas consequências. Se eu sentisse vontade, eu tava aqui, de repente eu sentisse vontade de tomar uma bebida, alguma coisa, comer alguma coisa lá na praia, eu pegava o carro aqui agora e saía, ia, bebia e andava dirigindo. Você tá entendendo? Se você é uma pessoa assim, é mais fácil ainda de você se entregar pro Senhor Jesus, sabia? Porque pessoas assim, elas são muito sinceras, elas são muito espontâneas. Eu não tô me elogiando, não. Eu tô falando porque entende? E muitas das vezes a gente sofre muito pela nossa sinceridade, pela espontaneidade. A gente sofre muito pela transparência. Porque muitas pessoas que não demonstram tanto realmente o que pensam, o que sentem, o que são, elas são mais reprimidas, elas não fazem as coisas, então elas passam também para as pessoas somente o que elas querem passar. E quando a gente é muito espontâneo, a gente não tem como se esconder de Deus, nem se quando não é, né? Mas a gente tem uma facilidade maior que Deus nos entenda, porque Deus ele realmente nos conhece, sabe? Ele sabe quando a gente é sincero com ele. Ele sabe quando pessoas também são falsas com ele. Ele sabe quando pessoas realmente amam ele, quando pessoas dizem que amam. Ele sabe. Então, nós que já passamos por coisas assim, que vivemos anos assim, se a gente para e se volta para o Senhor Jesus, é porque realmente a gente quer de verdade o Senhor Jesus. A gente quer sentir realmente o prazer que é o Espírito Santo.
a presença do Espírito Santo. A gente quer saber realmente quem é o Deus Todo-Poderoso, soberano, Deus do impossível, o Deus que nos livrou de tantas coisas, porque é uma aventura, né? A pessoa que vive dessa forma é uma aventureira. É uma pessoa que é só Deus guardando mesmo. Quantas e quantas vezes eu fui liberta de tantas e tantas. Gente, de acidente, de overdoses, de tantas e tantas coisas. A gente consegue enxergar melhor Deus, sabia? Porque a gente sabe das nossas histórias, a gente sabe por onde a gente passou, a gente sabe de tudo que a gente fez. A gente sabe. Então, fica mais fácil de você se entregar ao Senhor Jesus. Porque todo aquele prazer que você sentia no mundo, toda aquela adrenalina, aquele vento batendo na cara, aquela sensação de liberdade, a gente sente no Senhor Jesus, a gente sente, o Espírito Santo nos faz sentir 1000 vezes mais. É maravilhoso, é maravilhoso. Voltando ao sonho, se chegue ao Senhor, se entregue ao Senhor, se volte ao Senhor. Se você conhece pessoas que saem constantemente alerta, ore por ela. Peça para Deus guardar mesmo, para livrar, sabe? E eu comecei falando a respeito do relacionamento com Deus, da amizade com Deus, é maravilhoso. Às vezes, de repente, você tem um sonho ruim e de repente você sente, antes de dormir você orou ao Senhor e de repente aquele sonho foi Deus que te deu. E você sentiu que realmente ali foi uma alerta, foi Deus mostrando, olha, vai acontecer. Se não fizer de tal forma, tal pessoa, ela vai passar por isso aí. Eu ouvi outro dia um rabino falando, e é verdade. Deus, quando usa o seu profeta, ele usa para alertar daquilo que vem acontecer, daquilo que vai acontecer. Mas se aquele profeta for realmente cheio do amor de Deus dentro dele, realmente for um profeta do Senhor, ele vai orar ao Senhor para que aquilo não se concretize. Então aquela profecia, ela vai se cumprir, se as pessoas não agirem conforme Deus está mandando, conforme Deus está falando, alertando, entende? Quando uma pessoa é usada por Deus, Deus manda ela passar uma profecia. Deus ele tá passando a profecia na boca daquela pessoa. Não é para você ficar com raiva. Não é para a pessoa da profecia ali ficar com raiva. É para que ela venha realmente a se alertar e se cuidar e se voltar para Deus e fazer o que Deus está ordenando, fazer o que Deus está orientando, tá entendendo? Para que não aconteça aquilo que ele está avisando. Então, quando Deus avisou, alertou que destruiria Sodoma e Gomorra, Abraão sabia que o sobrinho dele estava lá. Abraão, obviamente, não ia querer o mal do sobrinho. Ele não queria que o sobrinho fosse destruído, o sobrinho e sua família fosse destruído. A esposa de Ló, as filhas, não queria que fossem destruídos lá. Porque Deus ia destruir. Ele orou e intercedeu. E ele intercedeu ao Senhor. E o Senhor atendeu. E o Senhor enviou os anjos lá para tirar Ló de lá. E geralmente, quando Deus vai destruir algum lugar, ele vai fazer alguma coisa vai acontecer, ele vai mandar um dos seus, o aviso, para que as pessoas venham a se preparar, para que elas não venham sofrer os danos que aquilo vai causar, para que eles não venham ser, muitas das vezes, destruídos. Porque Deus, sim, olha como Deus é maravilhoso. E é incrível porque
você vai lá no livro de Amós, o profeta Amós era um profeta que não era conhecido, um profeta que não tinha diploma, não tinha passado por faculdade, por escola de profeta, nada disso. Era um profeta realmente escolhido pelo Senhor, cheio do amor de Deus. Eu digo que na arte, sempre, desde criança que eu comecei a gostar de arte, essas coisas, eu apreciava muito. Eu gostava muito mais das pessoas que eram por natureza, fazia todas aquelas obras por natureza deles mesmo, né? Era algo deles, dom deles, do que as pessoas que estudavam e se formavam e para estar fazendo aquilo tudo. Porque o outro, Deus ele já deu e fez a pessoa ali. Deus ele já fez a pessoa com tudo aquilo. De repente não chegou o momento ainda dela descobrir que ela tem aquilo. Agora a outra, ele foi estudar, pagar e se descabelar muitas vezes porque ele queria muito aquilo ali. Às vezes porque viu alguém que faz, viu um amigo que faz, ele quis fazer igual. Mas o outro que Deus já fez ele com aquilo, eu sempre apreciei muito isso, sinceramente. Mal sabia. Bom, Deus ele tem uns trabalhar assim. Aí, conforme vai passando o tempo, a gente vai entendendo o porquê de muitas coisas, né? Muitos sentimentos, as coisas que existem dentro de nós, que a gente aprecia, admira, enfim, sente mais afinidade. E Amós, ele. Quando Deus falou que ia destruir também, que Deus ia fazer, Amós pediu ao Senhor. Amós era um profeta que ele era um simplesinho, era um trabalhador. E o Senhor escolheu ele. Que fala aqui. No livro de Amós, ele pede para o Senhor. Ele pede para o Senhor e o Senhor atende. Então, se Deus está te mostrando algo em relação a algumas pessoas ou algo assim, sonho, visão, não é para você chegar e ficar jogando na pessoa e falando, vai acontecer isso aqui, ó, você vai ver, vai acontecer, eu quero mais é que aconteça mesmo, que não sei o quê. Não é dessa forma. Você precisa se voltar para Deus, você precisa orar ao Senhor. Se você realmente ama a Deus, você ama o próximo. Se você realmente ama o próximo, você não vai querer a destruição dele. Antes de Obadias. Capítulo 8. Que Deus. Aqui o Senhor. Não, aqui, capítulo 7. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis que formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois da cegada do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, e aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Olha só, é assim que age um profeta. Quando Deus mostra algo, a gente vai e recorre ao Senhor. É dentro de nós, é algo que já existe dentro do ser humano, entende? Que é escolhido para isso, que o Senhor escolheu para isso. E aconteceu que, como eles tivessem comido, Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová, e eis que o Senhor Jeová clamava, que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora. Como se levantará Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isto acontecerá,
disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E eu disse: Um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Enfim, depois você pode ler. Quando eu pedi para Deus me dar uma palavra outro dia, e o livro de Amós, capítulo 7, eu li o capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. Depois leia. Aí já outras coisas que eu creio que Deus... Às vezes Deus dá sonho, dá profecias através de sonhos, de revelação, enfim. E a gente acaba não agindo como Abraão, como Amós. E quando nós amamos a Deus de fato, de fato e verdade, quando a gente ama realmente ao nosso Salvador, procuramos pelo menos amar muito porque Ele nos amou, então o mínimo que nós podemos fazer é amá-lo e os seus mandamentos, e os 2 grandes mandamentos do Senhor: amar a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Mesmo que esse próximo, de repente, a gente não goste dele, a gente não tenha afinidade, de repente não seja nossos amigos, de repente seja até os nossos inimigos. Nós precisamos orar por eles. Hoje, essa conclusão que eu cheguei. Tá entendendo? Dentro do amor de Deus. E faça isso. Faça isso. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão realmente precisando da sua intercessão, da sua oração. E muitas pessoas precisam ser preparadas, libertas. Muitas pessoas precisam vir para a santidade, vir para a vontade de Deus. Muitas pessoas precisam largar os prazeres do mundo, precisam sair das coisas do mundo, que é morte. Pecado é morte. A pessoa que vive no pecado, ela está em morte. A pessoa que aceita o pecado, ela é chamada como morto por Deus. Aonde há pecado, é morte espiritual. Então, você pode trazer essas pessoas à vida. Você pode. O Senhor Jesus Cristo, ele falou que nós poderíamos fazer obras iguais a ele ou maiores ainda. Ressuscitar os mortos, curar os enfermos, libertar. Nós podemos sim, nós podemos ressuscitar os mortos em vida, os mortos que estão completamente entregues ao pecado, seja qual for o pecado. Eles podem ainda eles podem ressuscitar espiritualmente, tá entendendo? Então, seja um entendedor do amor de Cristo, do amor de Deus. Tente olhar as coisas ao seu redor, à sua volta, como Cristo olharia. Como Cristo olharia uma pessoa que vive na balada, uma pessoa que vive bebendo, vira e mexe tá se drogando, ou se é viciado ou não, mas socialmente. Tem muitas pessoas que fazem essas coisas socialmente, não são pessoas que são viciadas realmente. Como fazer para livrar essas pessoas? O Senhor Jesus, ele olharia essas pessoas como? O que o Senhor Jesus faria por elas? Eles precisam vir à vida. Eles precisam sair do pecado, que é a morte. Eles precisam vir para a santidade, que é a vida. Eu deixo aqui essa minha reflexão de momento, com a permissão do nosso Senhor. E que você possa... Enfim, é isso. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.